A guerra na Ucrânia. O conflito teve início com o Euromaidan, que foi uma série de protestos da população do país em 2014, exigindo a renúncia do presidente e uma maior aproximação da Ucrânia com a União Europeia, e resultou na queda do presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych. Em meio a essas turbulências, a Rússia decide invadir a Crimeia, que é um território estratégico ao sul da Ucrânia, que possibilita acesso ao Mar Negro, Mar Mediterrâneo e a região dos Balcãs. A justificativa para essa invasão do presidente russo, Vladimir Putin, era proteger russos que estavam sofrendo agressões por parte dos ucranianos, mas é evidente que essa foi uma resposta direta pela queda de Yanukovych. Os russos também invadiram a região leste da Ucrânia, criando e financiando movimentos separatistas na região. Com apoio e participação de soldados russos, foram criadas as, entre aspas, repúblicas de Donetsk e Luhansk, que na verdade são territórios que foram anexados pela Rússia. Nunca houve movimentos separatistas na região, mas sim um movimento criado por russos para anexar esses territórios. Esse tipo de invasão, disfarçada de movimento separatista, também foi feita em 2008 na Geórgia e anteriormente na década de 90 na Moldávia. A situação atual da guerra se inicia em fevereiro de 2022, com a Rússia invadindo novamente a Ucrânia, desta vez atacando também a capital Kiev, para destituir o presidente Volodymyr Zelensky, que buscava colocar a Ucrânia na União Europeia e na OTAN. Desde o fim da União Soviética que a população da Ucrânia visava maior integração com o Ocidente, o que representaria maior independência da Rússia, o que para Putin é algo inaceitável. Putin, segundo suas próprias palavras, não reconhece a Ucrânia como um país independente e trata a queda da União Soviética como uma tragédia. Mikhail Gorbachev, o último presidente soviético, fez um acordo com a OTAN para que a aliança não se expandisse para o leste europeu, acordo esse que não foi cumprido pela OTAN, com a aliança se expandindo para a Polônia, países bálticos e vários outros. Apesar dessa expansão, a OTAN era uma aliança em declínio, com os países membros tendo seus interesses próprios que causavam discordâncias na hora de tomar decisões. A invasão russa reviveu a organização, criando a sensação de insegurança na Europa, fazendo com que a Finlândia, que foi aceita, e a Suécia, que busca entrar na aliança, enxergassem necessidade em fazer parte da OTAN. Outra justificativa russa para a invasão é a de que existiriam grupos neobigodistas na Ucrânia, e que o conflito era visando uma libertação do país desse tipo de ideologia. A acusação vai principalmente para o batalhão de Azov. Não é de se duvidar que existiam neobigodistas no Azov. Aliás, esse é um problema em todo o leste da Europa, inclusive na Rússia. Porém, esse batalhão foi criado por um grupo de torcedores de time de futebol, civis que se uniram e se armaram em resistência à invasão russa, e atuaram mais precisamente na cidade de Mariupol. Hoje esse batalhão é integrado ao exército ucraniano. Não existe aceitação institucional deste tipo de ideologia na Ucrânia, e o próprio presidente Volodymyr Zelensky é judeu. O real motivo desta invasão é político e econômico. Essas justificativas serviram para Vladimir Putin atacar e bombardear a Ucrânia em uma guerra total, para não perder uma de suas esferas de influência. Todos acreditavam em uma guerra de poucos dias ou semanas, mas não aconteceu. Os russos foram obrigados a recuar de Kiev, passando a focar apenas nos territórios ocupados e conquistados do leste, usando o apoio dos mercenários do Grupo Wagner, grupo este que posteriormente se rebelaria contra Putin, organizando um motim em pleno território russo, liderado por Yevgeny Prigozhin, que foi morto em agosto em uma queda de avião na Rússia. O grupo continua sob comando e representando os interesses russos em outros países, como República Centro-Africana, Sudão, Níger, Síria, dentre outros. Putin, que já havia sofrido sanções econômicas em 2014, sabia que essas seriam as retaliações do Ocidente por essa nova invasão, então ele se preparou, aumentando suas reservas internacionais, que eram estimadas em mais de 600 bilhões de dólares, cuja metade que estava em bancos dos Estados Unidos e Europa foi congelada. Com a Europa dependente do gás natural russo, que representava cerca de 40% do consumo total do continente, Putin, apesar de saber que as armas do Ocidente para condenar a Rússia pela guerra eram as sanções, não acreditava que elas seriam impostas se a guerra fosse rápida, além de entender que os principais líderes europeus eram fracos. Macron, o presidente da França, não representava ameaça. Olaf Scholz acabava de entrar no cargo de chanceler alemão, e tudo o que ele não precisava naquele momento era se comprometer em uma guerra, já que,
A Angela Merkel, ex-chanceler alemã, havia deixado seu país em uma situação de quase total dependência do gás russo. Boris Johnson, que até então era o primeiro-ministro do Reino Unido, enfrentava problemas internos, e a desastrosa retirada americana do Afeganistão mostraram uma fragilidade dos líderes ocidentais. Putin também subestimou a resistência ucraniana, já que seu exército era muito maior e tinha muito mais recursos. Mas diferente daquilo que ele pensava, a guerra não foi rápida, estendendo-se até o momento atual. Os ucranianos decidiram resistir, e o Ocidente colocou inúmeras sanções. O levantamento é de que mais de 1.000 empresas deixaram ou restringiram suas operações na Rússia, mas com o apoio da China, mesmo com as sanções, o país pôde continuar financiando a guerra, já que continuou tendo comprador para o seu petróleo e gás natural. A OTAN, com protestos pró-Ucrânia das populações em seus respectivos países, passaram a apoiar a Ucrânia com a entrega de armas sem entrar diretamente no conflito, já que para entrar na guerra, algum de seus membros teria de ser atacado, e a Ucrânia não faz parte da aliança. Essa guerra já passa da casa dos 100.000 mortos, incluindo civis e militares, e mais de 8 milhões de refugiados. A Rússia invadiu a Ucrânia, por isso Putin é sim o grande responsável.